Jogar aqui da cavalgada de Seraíma, senão os meninos me matam, né? Já me pediram a semana todinha e eu esqueço. É a 13ª Grande Cavalgada do Núcleo de Seraíma, que acontece nesse final de semana, né? 10 e 11 de agosto. E a cavalgada está dentro da programação do aniversário da cidade de Guanambi. Amanhã nós teremos como atrações musicais Indira e Benhu e João e Rafa. Esses meninos estão demais, viu? Inclusive um é de Mundial, viu? Para quem não sabe. Já fica sabendo logo, viu, João Pedro? E no domingo nós teremos forró com Léo do Forró, esse aqui dispensa comentário, e Dio do Acordeão também. Duas feras. Inclusive já fizeram parte da mesma banda, né? Léo já foi vocalista da banda Dio do Acordeão e banda Sabão do Nordeste. Então, sábado e domingo, 10 e 11, a 13ª Grande Cavalgada do Núcleo de Seraíma, você não pode perder, tá certo? É uma festa já tradicional, uma festa muito bacana, muito organizada do Grupo de Montaria Amigos de Seraíma, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar do Seguro Safra 2019, viu? Já começou aí, você já pode começar a se inscrever para esse Seguro Safra. Mas é preciso que as pessoas, né, se comportem também. Gente, eu falo sempre aqui, a gente fala mal dos políticos e às vezes age como eles, né? Tem muita gente que não planta um pé de coentro e recebe seguro safra. Isso por quê? Porque a fiscalização é feita pelos municípios por amostragem. Não vai em tudo que é lugar. No dia que for em tudo que é lugar, você já sabe o que vai dar, né? Vai dar merda. Então as pessoas têm que ver o seguinte, que Seguro Safra é um programa justamente para garantir. Você plantou numa região como essa nossa, né? Que é difícil de chuvas e não deu certo, né? A chuva não veio no tempo certo, morreu tudo. Quer dizer, o governo tem para essa região nordeste esse seguro. Então é para quem realmente plantou e perdeu. Não é para você tirar proveito da situação para receber um troquinho por mês, tá certo? Então, a honestidade começa aqui embaixo. Não adianta a gente cobrar honestidade dos políticos se a gente é corrupto aqui embaixo. Bom, mas deixa eu conversar aqui com esse... É mais novo do que na foto. Eu vou conversar com o João Pedro, lá de Palmas, Monte Alto. Ele é arquiteto, escritor, urbanista, autor do livro Para Entender o Monte Altense. Bom, primeiro, para entender o Monte Altense, tem que entender a onça que tem lá da cidade. Autor do texto das leis aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal de Palmas Monte Alto em 2016, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e Proteção à Igreja Matriz de Nossa Senhora, Mãe de Deus e dos Homens, responsável pelo projeto do conjunto arquitetônico da matriz do Santuário Diocesano Rainha do Sertão. Ele é membro fundador do movimento político Pensar Diferente, vice-presidente do PSB de Palmas de Monte Alto, e é apontado por diversos veículos de notícias como pré-candidato a prefeito de Palmas Monte Alto nas eleições de 2020. É pré-candidato, não é candidato, então nós podemos falar tranquilamente. Bom, inicialmente eu vou perguntar a sua idade, porque você parece que está mais novo que na foto. Me desculpe, mas eu tenho que falar isso. Você que está aí nos acompanhando pela live, entra na live para você ver a cara desse menino, que está com a proposta aí de disputar, é pré-candidato. Ele quer partir para cima, quer ser uma alternativa para o povo de Palmas de Monte Alto. Eu disse há poucos instantes que lá em Monte Alto você é Manuel Rubens ou você é Fernando. Ou então agora é João Pedro. Ou então vai ser João Pedro, não sei, o povo é que decide, né? Inicialmente, deixa eu perguntar a sua idade. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham aí a transmissão ao vivo no Face, também a todos os ouvintes da cultura. Pois é, Fernando, apesar da aparentemente, né, o pessoal que está acompanhando aqui, a aparência de jovem, eu já estou fazendo 25 anos e como vocês viram aí, já com muita bagagem. Apesar de novo, já participando de muito, autor de livro, já graduado, procurando agora minha pós-graduação. E assim, um jovem responsável, se você for procurar aí o meu histórico, é sempre de responsabilidade em tudo que eu participei até hoje em minha vida. E se for olhar... Você tem 25 anos com cara de 18. Isso é bom porque quando eu chegar... Mas é de família?
É de família. Quando eu chegar nos 50, eu tô com cara de 30. Isso é muito bom. É bom. Depois você passa a receita. Não é? Porque é a genética. Aí é complicado. Aí é complicado. Aí tem que misturar, né? Minha avó completando, Dona Jaci, ela completou recentemente 74. Né? Eu falo que eu não tenho problema de falar a idade dela. Mas ninguém fala que ela tem 74. Fala 50, fala 58. Não, agora é 50 e poucos, né? Tá certo. João Pedro, o que é esse movimento Pensar Diferente que você iniciou lá em Palmas de Monte Alto? Olha, Fernando, olha como você colocou, como o senhor colocou, né? Se falar senhor, aí já escolheu. Já começou a briga. Isso, então eu vou falar. Você. Vamos lá. Então vamos lá. Como você colocou, Fernando, Palmas de Monte Alto, a gente vive uma polarização há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, eu quero frisar muito, há mais de 40 anos tem essa disputa aí direta entre o grupo do atual prefeito e do ex-prefeito. E nessa polarização, Palmas de Monte Alto tem ficado para trás. A todas as cidades da região, outras cidades aí, têm ido para frente, têm apostado aí, e Monte Alto fica assim, naquela ou A ou B, ou A ou B. E quando não há uma reciclagem dos políticos, não há reciclagem de ideias. E aí, juntando com vários jovens, que também estão terminando sua graduação, ou estão terminando sua pós-graduação, como é o caso hoje dos membros do movimento, muitos já têm pós, isso todos jovens. São jovens, na sua maioria, que, como eu, voltamos para Palmas de Monte Alto e começamos a pensar, olha, a situação de Palmas de Monte Alto não oferta para nós oportunidade. Nós, os jovens de Palmas de Monte Alto, não têm oportunidade por conta dessa política. Então, a única forma realmente de mudar a situação de Palmas de Monte Alto é entrando na política. Como o senhor colocou no início, você colocou no início, como você colocou no início... O diretor prepara uma plaquinha, põe na frente dele, e se ele falar novamente, senhor, eu encerro a entrevista. Entendeu? Para ele ficar esperto. E assim, se você colocar, né, vai lá para analisar, se não for através da política, a gente não tem como fazer essas grandes transformações que são necessárias. Não adianta dizer que não gosta de política, porque todas as decisões das nossas vidas passam pela política. É isso aí. Como você coloca, Fernando, tudo é pautado na política. Decisões políticas. Desde o seu café da manhã, desde a pasta de dente que você usou, desde o celular que você usa, desde tudo é a partir de decisões políticas que são tomadas na vida. E aí, esses jovens, juntamente comigo, após o lançamento do livro, a gente decidiu juntar e ingressar na política, porque nós somos aqueles assim que a gente quer desenvolver o nosso município. Palmas de Monte Alto tem visto nos últimos 40 anos acontecido o seguinte: a gente forma, especializa em mão de obra, né, que vai para fora estudar e parte. E não pode retornar para Monte Alto porque não tem campo de atuação para vocês. Não tem campo de atuação. Então, assim, se continuar nessa polarização entre A ou B, Palmas de Monte Alto não vai para frente. E nós, jovens, as famílias de Palmas de Monte Alto aí, estão sendo separadas justamente por não ter essa oportunidade. Então, a gente resolveu juntar, criamos um movimento Pensar Diferente. Ele, dia 7 agora, nessa semana, fez 2 anos que a gente lançou um manifesto de fundação, porque é uma coisa que a gente tem uma preocupação. A gente sempre pauta tudo que a gente vai fazer dentro do campo de ideias, dentro de um planejamento. A gente não está fazendo política por fazer. A gente está fazendo política acreditando realmente em ideais. A gente está pautando tudo dentro da realidade e com projetos, com planos. Então não é aquela coisa assim, não foi assim, bom dia, vamos candidatar. Foi algo planejado, algo que tem sido elaborado e tem cada vez mais vem crescendo o nosso planejamento. Ou seja, vocês têm um projeto para Palmas de Monte Alto. Isso, vocês têm uma alternativa. A gente tem uma alternativa pautada dentro da realidade, estudando o orçamento. Recentemente a gente teve na elaboração da lei orçamentária do ano que vem. Então a gente somos jovens hoje que estão preocupados e assim, independentemente da gestão atual, a gente está ali atuando, querendo ver o melhor para Palmas de Monte Alto. Não fazer oposição por oposição, mas realmente oferecer a Palmas de Monte Alto um caminho, uma saída. Como é que os montealtenses têm recebido essa proposta de vocês? Porque
Vocês estão no corpo a corpo, né? Com as comunidades, conversando com as pessoas, porque vocês precisam levar esse projeto até a população. Como é que tem sido a receptividade? O que é que as pessoas falam? Ou elas estão muito assim ainda naquela... A gente sabe como é que é a política dos... Uma cidade como Guanabi tem isso, imagina uma cidade menor ainda, né? Isso. Aquela política do assistencialismo, né? Onde as pessoas dependem de tudo da prefeitura municipal. Isso. A ideia do movimento Pensar Diferente, a ideia de uma nova alternativa em Palmas de Monte Alto tem sido muito bem recebida. As comunidades que a gente tem ido, as casas que a gente tem visitado, todos os lugares que a gente vai, as pessoas, e é algo assim, unânime entre todos. Todos falam assim que já era necessário ter uma alternativa. A população de Palmas de Monte Alto está cansada. Eu acho que essa é a expressão que mais traduz hoje a população de Monte Alto. A gente está desesperançoso na política de Monte Alto. Tem muita gente que chega para a gente e fala, olha, se não fosse o movimento hoje, eu já não ia nem votar. Eu ia cancelar meu título, tá tendo a biometria agora lá, eu não ia nem fazer a biometria. Porque o pessoal está saturado, o pessoal está cansado e desesperançoso. Porque assim, como eu falei, são 40 anos entre um e outro. E sem nenhuma novidade, sem nenhuma opção, sem nenhuma... Então, a gente tem sido muito bem recebido e estamos superando expectativas. A velha política de chegar e prometer mundos e fundos durante as eleições e depois que passa as eleições, o povo cai na realidade e descobre que ficaram só nas promessas. Né? E olha que aquela velha política, que como a senhora comentou aqui recentemente no comentário aí, que é assim, quando chega no final do mandato, né? Faltando ali, um ano ou tudo menos. Fica maravilhoso, tudo fica lindo, as coisas começam a acontecer, parece que nunca teve crise no município, tá tudo mil maravilhas. É aquela política, 3 anos de míngua e 1 ano de fartura. E a população, como o pessoal tem falado, ninguém tá mais besta nessa situação não. Todo mundo tem consciência do que está acontecendo. Assim eu espero, né? Assim eu espero. E olha que recentemente, quando eu comentei com a família que eu estava visitando, a irresponsabilidade e como as práticas do ex e do atual são parecidas na questão política, não é? O ex abriu 5 postos de saúde no município sem condição de manter. Porque assim, vem a verba para construir, vamos construir. Época de eleição, vamos construir para falar que inaugurou, não é? E aí montou esses 5 postos de saúde. O atual prefeito falou que não tem condição, só que ele foi à Câmara de Vereadores de Monte Alto e falou na Câmara o seguinte, que vai abrir os 5 postos, porém com emenda parlamentar. Agora eu pergunto a você, Fernando, quando acabar a emenda parlamentar, faz o quê? Fecha o posto de saúde. Ou seja, a prática é a mesma. Um constrói na época da campanha e o outro abre na época da campanha, enganando a população, ludibriando a população. Isso é o tipo de coisa que a gente olha para o movimento e fala, isso não tem condição de acontecer mais. A gente tem que transparecer a verdade para a população. Existe emenda parlamentar para manter posto de saúde? Não tem, mas ele falou na Câmara isso, que com prestígio político, ele vai utilizar de emenda parlamentar para abrir os postos de saúde. Eu não acredito. Agora... Se o povo de Ponte Alto quiser acreditar, mas eu não acredito nisso. As coisas não funcionam dessa forma. É isso. Agora, você já escolheu um partido político, o PSB. Por que o PSB? Olha, a escolha do PSB se deu dessa forma. A gente queria um partido que fosse cinzento na questão política municipal. Na eleição passada, o PSB não esteve nem do lado de A, nem do lado B. E aí, nem da Nacional também, nem dos candidatos que polarizaram no segundo turno, o PSB não esteve nem do lado de um, nem do lado do outro. Então, a questão nossa foi essa. Por quê? Dentro do nosso grupo, tem tantas pessoas que foram de um lado ou do outro na municipal, e de um lado e do outro na nacional. E como o nosso objetivo é Palmas de Monte Alto, então a gente precisava de um partido que pudesse ser neutro nessa parte. E a gente foi muito bem recebido. Pelo menos na cidade, né? Pelo menos na cidade. E a gente foi muito bem recebido. A presidente do partido, a senadora Lides, ela nos recebeu, deu total apoio, abriu as portas do partido, nos nomeou para convocar o congresso. A gente fez um congresso
montou diretório. Hoje, Palmas de Monte Alto só tem 2 partidos com diretório. Um encerra agora em dezembro e o nosso, o PSB, a gente tem diretório até 2022. Então, assim, de todos os partidos políticos de Palmas de Monte Alto, o mais organizado, o mais preparado é o PSB, o 40, para disputar a eleição do ano que vem. Ontem mesmo deu umas pegadas na senadora, porque essa questão da reforma da Previdência, todo mundo sabe que tem que fazer. Sim, né? isso. E os partidos, como o PSB, que é partidos mais à esquerda, eles são contra a reforma da Previdência, e eu até respeito a posição dos partidos e dos seus integrantes, mas eu vou de encontro a essa questão de, por exemplo, defende que não deve mexer na Previdência, fazer reforma, etc. e tal, e não aceita e não abre mão dos seus privilégios. Não é o caso da aposentadoria especial. Então, para mim, é um contrassenso. Mas isso não vem ao caso, é a opinião pessoal minha, né? Só para citar essa questão do PSB. Eu acho que a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Isso. Nessa questão aí, Fernando, na questão da Previdência, eu acho assim que o governante ele tem que dar o exemplo. Se ele está falando assim que precisa cortar gastos, se está a situação difícil, o primeiro que tem que dar o exemplo é assim, vamos retirar essas regalias que a gente tem no governo, vamos retirar. O que você tira da população e o seu? Por exemplo, eu conheço pessoas que são ligadas a partidos, né, comunistas, que defendem, né, você sabe qual é o projeto do socialismo, mas aí, na vida particular dele, ele não exercita. Né? Defende Cuba, defende Venezuela, mas na hora de passar as férias vai para a Escócia, vai para é um sepulcaiado. Né? Exatamente. Antes só anda de carro importado, etc. e tal. Quer dizer, defende aquela coisa igualitário para todos, quer dizer, para vocês. Para mim, não. Eu falo diferente. Então, o exemplo é muito importante. Eu acho que as pessoas devem dar exemplo. Isso é importante para que as pessoas passem a acreditar mais nos políticos. Os políticos andam muito desacreditados. Mas ainda existem muitos políticos honestos nesse país, são poucos, mas existe. É isso que eu comentei ontem com o pessoal, falei assim, existe ainda muita gente boa na política. O problema é que os ruins fazem tanto sardalhaço que chamam mais atenção do que os bons. Então, as pessoas ficam até naquela questão assim, não vou participar porque só tem gente ruim. Mas você que é bom, não participando da política, o que acontece? Dá espaço somente para os ruins. Aí os ruins tomam conta, né? Bom, e você já tem um nome já escolhido para encabeçar uma chapa lá em Palmas de Monte Alto ou ainda está em discussão? Olha, hoje há unanimidade dentro do movimento Pensar Diferente e o presidente do PSB municipal também é que seja o meu nome a disputar, até para a preparação de todos esses anos, né? Venha estudando a lei orgânica do município, o Estatuto das Cidades, a Constituição Federal, tenha dando olhada no orçamento municipal, tenha aquele olhar para o desenvolvimento municipal, tenha a técnica de saber fazer o planejamento de desenvolvimento e também tem a questão de ter fundado o movimento, então é unanimidade hoje dentro do movimento. Agora, por que começar logo como candidato a prefeito, enfrentando 2 feras, 2 onças, lá em Palmas de Monte Alto, e por que não começar pelo Legislativo? Olha, Fernando, eu tenho 2 respostas para isso aí. Tem a primeira que é a mais simplória e a segunda que vamos para a rebuscada. Vamos lá. Vamos primeiro para a simplória. A situação de Monte Alto, e não é tão simplória, né, se for para analisar. A situação de Monte Alto hoje está tão feia, nesses últimos anos, a gente tem sido tão estragado nos últimos 40 anos, que somente entrando diretamente na prefeitura para resolver. A Câmara não ia resolver. Não dá para esperar. Não, aquele momento chegou assim, a gente está na gota d'água ali, ou a gente faz uma transformação agora, ou a gente acaba de vez com E só depende do povo isso. Só depende da população. E a outra, vamos lá agora para toda a teoria, vamos voltar lá em Montesquieu, a separação dos poderes, aí a gente vai voltar para analisar o que o Legislativo faz, o que o Executivo faz. São funções diferentes. E eu quero voltar na história de Palmas de Monte Alto. Nenhum dos prefeitos de Palmas de Monte Alto recentes foram vereadores. Até porque as funções são diferentes. Não quer dizer que um bom vereador vai ser um bom prefeito. Porque as funções do vereador é fazer leis, fiscalizar. Então, fazer proposições. Então não é do Executivo. Então não tem por que dizer que antes vamos para o Executivo. E outra. Se a gente fosse hoje para o Legislativo, eu fosse entrar hoje no Legislativo, eu teria que ficar do lado de A ou de B.
E nessa questão, eu nem acredito em A e B possa oferecer mais nada. Eu acho assim, não tenho certeza que... Você acha que eles já deram o que tinha que dar? É Bananeira que já deu cacho. Aí já deu o que tinha que dar. Eu analiso a história. Então tem que passar a faca e plantar outra cultura agora. Isso. Agora, vamos analisar a história de Monte Alto. Eu gosto de sempre puxar a história, porque assim, a gente pautado no que realmente aconteceu, nos fatos, a gente não se engana. Vamos notar, eu sempre comento que o primeiro mandato de Fernando foi muito bom. O segundo dele já foi capengando, tanto que não conseguiu fazer o sucessor. E o terceiro dele foi um desastre. Voltando agora ao outro, o atual prefeito. Primeiro mandato do atual prefeito para Monte Alto, o senhor Manuel Rubens, ele foi o melhor mandato que Monte Alto já teve. Foi o prefeito. Foi o prefeito. O segundo mandato já foi assim, capinha, já começou a dar aquela deslizada, tanto que não conseguiu fazer o sucessor. E o terceiro mandato é um desastre. Ou seja, o grupo deles, por não preparar o sucessor, eles vão se desgastando e não tem ideia, não tem nada de novo para apresentar à população. Só está uma disputa por poder. E os dois têm aquela disputa pessoal. Então eles transformam a prefeitura em uma disputa pessoal deles dois. Briga, recha pessoal e utiliza a população toda para um descontar no outro. E você vai entrar no meio dessa briga? Vamos entrar, não só eu, mas toda essa geração de jovens. Eu costumo brincar com o meu colega Wilson Nunes, né? E vocês têm coragem de mamar em onça mesmo, viu? Entrar no meio de uma briga dessa, eu vou fazer questão de acompanhar as eleições de Palmas de Monte Alto, desenrolar, ver como é que o eleitorado vai se comportar, não é? Porque, veja bem, quem manda em Palmas de Monte Alto não é Manuel Rubens, quem manda em Palmas de Monte Alto não é Fernando Laranjeira, não são os Laranjeiras, quem manda em Monte Alto é o povo. É a população de Monte Alto. O povo é que decide. Se o povo disser, não quero você, eu quero o novo, vai eleger o novo. Mas se o povo disser, não, tá bom, do jeito que tá, é assim mesmo, né? Ou eu sou Fernando, ou eu sou Manuel Rubens, eu não quero mudar, vai continuar do mesmo jeito. Agora, é bom lembrar que Palmas de Monte Alto, uma cidade histórica, uma história muito bacana. Você vê que Guanabi já pertenceu a Palmas de Monte Alto. A gente tem só de história, mais de 300 anos. Mais de 300 anos de história. Guanabi fez 100 agora, está fazendo 100 agora. Quer dizer, era uma cidade para ter desenvolvido. A gente for analisar, pelos anos que tem, era para ter uma estrutura melhor. Não, Palmas Talvez de Monte Alto, a localização não tenha ajudado, mas poderia ter pelo menos uma qualidade de vida melhor para o seu povo, né? Olha, Fernando, a gente for analisar, Palmas de Monte Alto é irmã de Vitória da Conquista. As duas são fundadas no mesmo documento. Palmas de Monte Alto e Conquista são fundadas no mesmo documento de 19 de maio de 1840, a emancipação de ambas. Que na época, Monte Alto, Vila de Nossa Senhora Mãe de Deus dos Homens de Monte Alto, e lá Vila de Nossa Senhora da Vitória, lá em Vitória da Conquista. Hoje, Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, e Palmas de Monte Alto nem sequer entra nos mapas, quando estão falando de... Não fala de melhores cidades, Monte Alto nem existe. Nem existe, nessa questão. Agora, para numa eleição, toda eleição você tem que fazer articulação, você faz coligação, etc e tal. Se você está numa proposta como essa, né? Você não... digamos assim, a política de Fernando não serve, a política de Manuel Rubens não serve. Como é que fica a questão das coligações? Você vai coligar com quem? Você vai partir sozinho nessa briga? Você é doido? Não, eu sou muito lúcido no que eu estou fazendo. Vamos lá. Essa questão, a gente assim, a coligação nossa, a gente só não quer em cima do palanque da gente. Tá mais fácil galinha roer osso aí criando dente do que a gente aceitar em cima do palanque da gente o atual ou ex-prefeito de Palmas de Monte Alto. Não sendo Fernando, não sendo Manuel Rubens... Todo mundo é bem-vindo. Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Até porque, se todo mundo parar para analisar a situação de Palmas de Monte Alto hoje, né? O grande problema são eles dois. Então, se eles dois... É aquela questão que eu falo. Eles deveriam ter o bom senso de falar assim, olha, já dei minha contribuição para Palmas de Monte Alto e vou sair. Falta bom senso para eles dois. Mas parece que o negócio é bom. Ninguém quer sair.
Não, é. Para eles eu não sei se é a questão do poder em si, de dizer, eu sou o prefeito, né? Ou eu que mando na cidade, eu que decido as coisas. Não sei se é isso que sopra a cabeça dos políticos, porque a gente sabe de político que gasta tanto dinheiro que o que ele vai receber de subsídio nos 4 anos não cobre o gasto que ele teve para se eleger. Olha, quase eu comentei uma gafe aqui, mas eu ia falar aquela palavra que o senhor me proibiu de falar aqui, mas você, né? Eu ia levantar agora e encerrar a entrevista. Você falou, Fernando, tocou no ponto-chave. Olha, a população tem que ficar muito ciente. O prefeito de Palmas de Monte Alto hoje, nas situações atuais, nos subsídios atuais, recebe em torno de 800 mil reais, quase 900 mil reais durante os 4 anos. Mas na campanha política, eles batem no peito e dizem que tem 2 milhões para gastar na campanha, 3 milhões para gastar na campanha. Gente, minha gente, se a gente for analisar, ninguém paga para trabalhar. Ninguém chega para o patrão e fala assim, eu vou te pagar para você me dar um emprego. E então, nessa lógica deles, é isso. E outra, político que entra nessa, já dizendo que vai gastar 2 milhões. Para receber 900? Para receber 900, é bandido, é ladrão. É ladrão, a população tem que ter essa noção, é bandido. Já entra com a intenção de roubar. Quem fala que vai gastar mais do que vai receber durante 4 anos, é ladrão. Porque não tem lógica, não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Bom, em termos de ideias, o que é que você pensa, o que é que o movimento pensa, digamos assim, para Palmas de Monte Alto? Como é que você pode ajudar Monte Alto a, digamos, a ter uma vida melhor? Porque você não vai transformar a cidade em 4 anos. Isso, vamos lá. Vamos lá, eu tenho batido muito na tecla na questão do ordenamento de Palmas de Monte Alto. A gente precisa garantir o desenvolvimento. E para isso a gente precisa ter um plano. Vamos voltar lá, o plano diretor de desenvolvimento. Lá não tem. Não tem. Vamos lá, das cidades da região sudoeste da Bahia, das que precisam ter e não tem plano diretor, Palmas de Monte Alto e Anagé, só. Só essas duas que não tem plano diretor? Precisam, das que precisam ter e não tem. E não tem. Porque o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, na política urbana, vai dizer que municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter um plano diretor. A Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto também prevê no artigo 10, 26, 82 e 83, e especificamente a gente olhando lá o artigo 82 da Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto, vai dizer que o plano diretor é o grande garantidor do desenvolvimento e bem-estar social da população. Ou seja, está faltando alguém com coragem de sentar e fazer o plano diretor. Ou não estão querendo que o Monte Alto cresça, né? Ou isso. Então a gente precisa analisar. Para que você possa decidir, olha, Monte Alto vai crescer para cá, porque precisa disso, nós vamos ter que ter aqui um centro industrial, uma área para indústrias. Vamos lá. Né? Vamos pensar aqui onde é que nós vamos ter aqui, aumentar a área residencial, para a cidade vai crescer também, né? Onde é que nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Quer dizer, tudo isso tem que ser planejado. Planejado. E o plano diretor, como você sabe, ele tem duração de 20 anos. Ou seja, não é um mandato que vai fazer. São todos os outros mandatos. 5 mandatos subsequentes vão dar continuidade a esse plano de desenvolvimento, garantindo o crescimento da cidade. Então, a grande proposta nossa é discutir com a população, ir de comunidade em comunidade, de bairro em bairro, e discutir um plano diretor participativo, junto com todo mundo. A gente quer o quê para Monte Alto? Vamos construir. É aquele trabalho que muitas das vezes os políticos não gostam de fazer, que é o trabalho burocrático, não é visto de forma imediata, então não dá volta. É igual esgoto. Isso, ninguém quer fazer rede de saneamento. Ninguém quer fazer rede de esgoto. Não, porque... Botou, enterrou o cano, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, não dá volta. Não então, tem assim, como botar uma placa de todo tamanho de inauguração. E outra, né? Os benefícios são a longo prazo. E a política que é feita, essa má política, é feita de 4 em 4 anos. É tudo assim, para dentro do meu mandato eu faço. Se passar se for 5º ano, aí eu já não vou me comprometer a fazer. Porque ele já está pensando na reeleição lá na frente. E hoje, os dados de Monte Alto, se a gente for olhar na microrregião de Guanambi hoje, a gente tem 18 municípios na microrregião. Palmas de Monte Alto é o 2º mais velho, é o 5º em população, mas estamos aí na 13ª posição em economia e 14º em população ocupada. Como é que somos o 5º em população e ocupamos a 14ª população em população ocupada? 5,2
Só 5,2% da população de Palmas de Monte Alto é ocupada. Disso, 2/3, mais de 2/3, é da prefeitura. E aí a situação de Monte Alto tá boa? Se vocês forem parar para analisar a situação de Palmas de Monte Alto hoje, tá bom do jeito que tá? Vamos botar a mão na consciência e analisar. 40 anos aí, entre A e B, e a gente não vê um desenvolvimento para Palmas de Monte Alto, e a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, os índices de Palmas de Monte Alto caindo, a gente ficando para trás, e a gente insistindo como se a política fosse futebol. Eles tratam a política como se fosse um futebol, um time de um, um time de outro. Foi pro campeonato, disputou, ganhou, ganhou, tosse, pronto, acabou. Não é assim. Política não é time, política é participação, política é envolvimento, é seriedade no que está fazendo. E a gente tem que parar para analisar. Se em 40 anos, os dados que a gente tem hoje em Palmas de Monte Alto nos coloca muito atrás de cidades menores que a gente tem algo errado. É algo a se analisar, é a hora de pensar diferente em Palmas de Monte Alto. Então tá aí. Por isso o movimento Pensar Diferente. Por isso o movimento Pensar Diferente. Está na hora de pensar diferente em Palmas de Monte Alto. Ok. Eu vou pensar diferente e vou encerrar a entrevista, porque se deixar eu fico até 10 horas, o papo está gostoso, bacana. Foi um prazer conhecer você, não conhecia. Me alegra saber que o jovem, né, está preocupado com a sua cidade, que sirva de exemplo para outras cidades da nossa região. Nós já temos exemplo que o jovem pode ser um bom prefeito, está em Candiba, a gente pode espelhar em Candiba. Vai ser praticamente a mesma idade que eu vou ter na entrada da administração. Jarbas e eu Jarbas é a mesma idade. Isso. Está fazendo um excelente trabalho, então não significa que ser mais velho ou ser mais novo vai medir a competência, o grau de competência de cada um para administrar. Tanto o mais velho pode administrar bem, como o mais novo também. Né? Então, desejo sucesso aí na sua caminhada com esse movimento. Não é? Vai ser colocado isso até o ano que vem para a população de Palmas de Monte Alto. Dizer aos demais que pretendem, que são pré-candidatos ou candidatos à eleição, que nós estamos também aqui abertos para um bate-papo. Né? Não estamos aqui apenas para ouvir o João Pedro. Achei interessante porque é uma ideia nova que surgiu de, olha, é um rapaz novo e querendo, né, entrar no meio da política, né, e brigar com 2 dragões aí da política montealtense, né, não aceito um, não aceito o outro. Olha o que ele falou aqui. Não quero palanque, nem Mané Rubens, o apoio, nem de Fernando. Se não for desse 2, pode subir no palanque. Por quê? Porque ele quer fazer a coisa diferente. É uma proposta que ele tem. Por enquanto, ele é pré-candidato a prefeito em Palmas de Monte Alto. Uma tarefa, uma missão árdua, difícil. Mas que estamos preparados. Mas jamais impossível. Jamais impossível. Obrigado pela presença, boa sorte para você e ao povo de Palmas de Monte Alto também. Olha, obrigado pelo espaço, Fernando. Muito obrigado por receber a gente. Espero que seja a primeira de outros bate-papos aqui. A gente venha continuar debatendo como você falou. Ainda bem que já está no final. Ainda bem que já está no final. Assim, como você falou, vai acompanhar a política de perto de Palmas de Alto. Vou fazer questão de acompanhar. Então a gente vai conversando. Vamos continuar batendo papo sobre as transformações de Palmas de Monte Alto. E como você colocou, são 2 dragões, aí agora eu tô me imaginando que eu virei São Jorge, né? Enfrentando 2 dragões. Mas vamos lá. O grande adversário hoje, de verdade, do movimento Pensar Diferente, não é nem Manuel Rubens nem Fernando. O nosso grande adversário, de verdade, hoje, é aquela pessoa que não acredita no potencial de Palmas de Monte Alto. É essa que nós vamos mostrar que estão enganadas. Essas nós vamos mostrar que Palmas de Monte Alto pode ser muito mais do que é. Basta pensar diferente e ir para um novo caminho. Ok, conversei com o João Pedro, ele que é arquiteto, urbanista e está à frente desse movimento em Palmas de Monte Alto. Obrigado, bom dia e até a próxima oportunidade. Eu vou para o intervalo e volto já já. São 8 horas e 57 minutos na Cultura FM de Guanabara.